Oi, um novo dia, um novo vídeo nesse canal. E hoje estou começando o vídeo com a pele pronta porque eu quero fazer um tutorial de olhos. Eu quero fazer um tutorial de um olho, que ele é um olho assim impactante, que as pessoas vão olhar e vão pensar assim, nossa, que maquiagem trabalhada, deve ter sido difícil fazer. Mas na verdade não, ela é uma maquiagem bem simples. Então ela tem um impacto visual, mas na verdade ela é simples de fazer para que todo mundo possa reproduzir. É essa a intenção do vídeo, então chega de conversa, roda a vinheta e vamos começar logo esse tutorial. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Bom, como eu disse, né, eu vou tentar fazer uma maquiagem nesse estilo e vou tentar, né? Vamos ver se eu vou conseguir. Não, brincadeiras à parte, né? Eu já pensei nessa maquiagem já há algum tempo e então nós vamos começar aqui então com o nosso tutorial. A ideia é, eu já tô com a pele pronta, estou com um pouco de corretivo aqui na minha pálpebra, tá? Só para ser o fixador de maquiagem, não precisa de muito mais coisa. E eu vou começar usando um pincelzinho de topo reto. Pode ser um pincel chanfrado, mas eu prefiro o de topo reto. E um tom de marrom que seja um tom médio acima do meu tom de pele, nem muito claro, nem muito escuro. Então eu vou começar usando essa, no meu caso eu vou usar essa paleta da Special Day aqui da Oceane, que eu vou usar esse tom de marrom aqui. Aí cada um tem que usar o tom de marrom que se adapte com o seu tom de pele. Eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu vou pegar com a ponta do pincel, né, com o topinho do pincel, e vou fazer um traço como se fosse um delineado, fazendo aqui toda a volta do meu olho aqui. Então eu posso fazer de uma vez, posso fazer com batidinhas, de acordo com a sua facilidade para fazer isso daí. E a gente não precisa se preocupar em fazer esse delineado, essa curva, muito fina, tá? Porque nós vamos esfumar ela agora. O ponto importante é que com o olho aberto, ela esteja acima da minha pálpebra aqui, ela esteja aparecendo essa curva quando eu estou com o olho aberto. Até no caso aqui, eu fiz algumas marcações aqui dos pontos principais com o olho aberto, depois eu meio que fechei para poder fazer o traçado, porque daí a pálpebra fica esticada, ela fica mais lisinha para eu poder trabalhar. E aí eu vou pegar um pincel pequenininho, né, de esfumar, e vou esfumar isso aqui da linha para cima, tá? Aqui para baixo não. E como eu sempre faço com qualquer esfumado, conforme vai chegando na borda da minha sobrancelha, não precisa ser só com esse, mas para facilitar o esfumado, eu posso até pegar nesse caso um pincelzinho maior, uma sombra de tom da minha pele, no caso eu vou usar essa aqui, que pode ser de qualquer paleta, e vou esfumando a borda dessa sombra. Ele ajuda, facilita, né, o esfumado do acabamento dessa sombra marrom, né, a borda dela, e já sela aqui perto da sobrancelha, porque eu não quero chegar com o marrom até a sobrancelha. E agora, se eu precisar voltar com o pincelzinho do marrom e dar uma intensificada nele, como já tem a sombra beijinha ali, inclusive o marrom ele fica mais fácil de esfumar essa parte aqui de cima, não vai marcar tanto. E aí eu vou trabalhando isso até fazer um esfumado bonito aqui, que apareça esse delineado esfumado, mas ele não precisa ser muito marcado não. É um tom assim, médio acima do meu tom de pele. Então, feito esse delineado aqui, eu acho que talvez a parte mais difícil seja fazer os dois arcos iguais com uma certa simetria. Mas como aqui embaixo ainda tá no corretivo, se a gente errar, dá pra vir com o corretivo e dar uma corrigidinha. E aí eu vou selar essa área aqui que está no corretivo também. Então, com o pincel de depositar a sombra, eu vou pegar a mesma sombra que eu usei aqui em cima, né? A sombra da cor da minha pele, e vou aplicando aqui. A intenção nem é aparecer mesmo essa sombra, é selar aqui a pálpebra. Aí, eu vou pegar o mesmo pincel de topo reto que eu tinha feito aqui e vou usar a sombra marrom mais escura que eu tiver. No caso, eu vou pegar essa aqui da paleta da RK, a Topaz. Eu vou usar essa sombra marrom aqui mais escura, porque ela é bem pigmentada para o que eu quero fazer. Se você tem facilidade com delineado, se o seu olho
comporta bem um delineado gatinho, você pode fazer um delineado gatinho no lugar disso aqui que eu vou fazer. Mas como eu tô falando que eu quero um processo de um olho simples, a intenção é fazer uma maquiagem bem simples, eu vou fazer com sombra aqui. Primeiro porque no meu olho não comporta, segundo porque eu quero um processo simples. Então eu venho aqui rente à raiz dos cílios, aplicando essa sombra marrom. E quando chega aqui no final, eu vou fazer quase como se fosse um delineado mesmo. Como meu olho não comporta delineado gatinho, eu não vou subir demais isso aqui. Eu vou pegar o pincel aqui, ó, e vou fazer uma marquinha com o pincel. E aí eu venho preenchendo dessa marquinha aqui, de volta pra dentro aqui. A única coisa é não fechar aqui o canto, tá? Ele vai em direção, ó, àquela ponta, mas eu não chego a encontrar com aquela ponta lá. No meu caso aqui, ó, ele não ficou perfeito, mas não tem problema, porque quando eu vier fazendo a parte de baixo, isso aqui vai se consertar. E o que eu falei, isso pode ser feito com um delineador, pode ser feito com a sombra, com um lápis de olho, o que for mais prático para você. A intenção é ser fácil. Feito isso, eu quero dar um brilho agora, colocar brilho nesse olho. Mas eu não vou pôr direto, eu não pus direto o brilho, né? Eu selei aqui porque eu não quero ficar aquele cintilante muito, muito, muito forte. Eu quero dar um cintilante mais suave. Se eu colocar, isso aqui é uma asa de borboleta, se eu colocar só ela pura, ela ia ficar muito forte. Mas eu quero que ela fixe, então eu vou pegar um spray de fixação e vou dar uma borrifada aqui no olho, de longe. Tipo, para umedecer a minha pálpebra, eu senti que deu aquela umedecida. Aí eu vou vir então com um pincelzinho desses de depositar mesmo que eu usei até pra selar a pálpebra, porque ele não tá sujo, né? E vou soltando essa sombra cintilante aqui, ó. Ela vai pegar menos do que se eu tivesse colocando ela direto na minha pálpebra só com corretivo. Por isso que eu selei a pálpebra antes. Eu quero uma cintilância média, digamos assim, nem tão forte a ponto de colocar ela direto no corretivo, nem tão suavezinha a ponto de colocar ela na pálpebra seca. Por isso que eu molhei com a bruma de fixação. E aí eu venho depositando ela em toda essa parte da pálpebra que está com a sombra neutra, né, que é da cor da minha pálpebra. Sem pegar aqui na sombra marrom mais escura, eu venho tomando cuidadinho para não passar por cima, porque eu não quero esfumar essa sombra. E sem pegar no corte ali em cima. Essa sombra, ele é um cintilante com um fundo esverdeado, tá? Eu escolhi essa cor de propósito, porque eu quero esse tom mesmo, combinação do marrom com o esverdeado aqui, porque eu vou fazer. E aí agora eu vou vir intensificar essa linha que divide aqui o marrom de cima, né, do delineado mate para esse cintilante. Eu vou fazer isso, por que eu tô deixando para fazer depois de ter aplicado o cintilante e tudo mais? Porque eu queria já ter a medida certa da cintilância, de tudo, para fazer a intensificação no ponto certo também, não ficar nem escuro demais, nem claro demais. E eu nem vou usar o marrom mais escuro dessa paleta aqui, que eu usei aqui embaixo. Eu vou usar o dessa paleta aqui, o marrom mais escuro, que ele é escuro, mas ele não é tão escuro quanto o marrom da paleta da RK, que eu usei para fazer esse delineado aqui embaixo. Então eu vou pegar ele com o mesmo pincel, limpei, né, o pincel de topo reto, e vou fazer daí, dar uma intensificada na divisão dessas cores aqui. Agora sim eu tenho que tomar cuidado para não borrar mais, e esse traço tem que ser um pouco mais fininho mesmo. E é lógico que a gente vai dar uma esfumadinha nisso, eu não vou deixar também só esse risco aqui. Mas uma esfumada bem de leve para deixar essa marcaçãozinha. Olha a diferença que dá, né? Dá essa acentuada nessa curva aqui, nessa linha de um olho para outro. E agora vamos então para a parte de baixo dos olhos. E o porquê que eu escolhi esse tom de cintilante esverdeado? Porque na parte de baixo dos olhos eu vou pôr verde. Eu vou usar essa paleta aqui, que ela é toda em tons verde, e vou começar com essa sombra verde escura aqui. Não é a mais escura, é essa aqui que é bem escura, mas ainda não é a mais escura da paleta.
Essa paleta aqui é da Xiglan. Como aqui embaixo já estava selado, mas eu quero pigmentar bem esse verde, antes de aplicar ele eu vou pegar um pouquinho de primer, tá? Um primer de sombra mesmo, transparente, mas é primer de sombra, e vou aplicar aqui rente à raiz dos meus cílios, onde eu vou aplicar essa sombra. Com o mesmo pincelzinho de topo reto que eu usei para os marrons, eu limpo bem ele, aí eu pego esse verde e venho aqui. E aqui no final, no canto do olho, por isso que eu falei que se o defeito fosse grande, quando eu dei aquela borradinha aqui no delineado um pouquinho para baixo, se fosse grande eu tinha que corrigir. Mas como foi pequeno, eu falei que não precisava dar corrigindo, porque agora eu vou vir com a sombra verde, aqui ó, rente a essa parte desse delineado marrom aqui também. Eu vou subir ele até a borda desse marrom todinho aqui, ó. Então, onde eu tinha borrado esse marronzinho um pouquinho para baixo, eu cobri com o verde aqui, então não vai aparecer. A não ser que eu tivesse feito muito torto ou um borrado muito grande, eu precisaria ter corrigido, mas no caso ali foi só um tiquinho, eu não precisei corrigir. O verde tampou. E aí eu vou esfumar esse verde aqui, né, a bordinha dele para dar um acabamentinho, com um tom mais clarinho. Eu vou usar esse tom aqui que não é muito vivo, né? Um tom mais assim, é um tom de verde claro, mas é um tom mais, não é tão quente, alguma coisa assim. Pegar o pincel pequenininho e esfumar a bordinha desse outro. Ele nem vai aparecer muito, é só para fazer um acabamento mesmo e uma transição com a pele e a parte que já tá selada aqui embaixo. E aí eu posso pegar até um pouquinho desse cintilante aqui, se quiser dar um acabamento. Apesar dele não funcionar muito com o pincel, não. Mas, ó, pra dar um brilhozinho aqui embaixo. Talvez mais com esses pincelzinhos de ponta aqui, sei lá. E aí aqui no canto interno, para fazer o brilho de luz, eu vou pegar o mesmo asinha de borboleta que eu passei aqui em cima. E aqui eu ponho posso até pôr ela com um pouco mais de intensidade, mais concentradinha mesmo aqui, ó. E aí vindo aqui encontrar com a esfumado de baixo. E agora vem uma parte que é bem opcional mesmo, depende do seu gosto, do seu estilo de maquiagem, porque dava pra ficar o olho, né, por aqui, e a gente ir pro rímel e pras finalizações. Mas no caso, eu vou colar pedrinhas. Essas pedrinhas verdes aqui, ó. Tá vendo? Elas são verdes mesmo, verde bem escuro. E eu vou começar colando algumas pequenininhas. Depois eu vou pôr um segundo tamanho. E aí talvez eu venha pro terceiro ou quarto tamanho. Eu vou fazer tipo um degradê de tamanho. E eu vou colar como eu sempre colo mesmo essas pedrinhas, né? Na linha, eu vou colar na linha que divide aqui, tá? Esse marrom e onde ficou meio que esse delineado. Então, se ele tem alguma imperfeição, alguma coisa aqui também, eu vou esconder com as pedrinhas. Aí eu passo um pouquinho de cola aqui, assim, né? Eu passo um tracinho de cola, que dá pra colar umas 3, 4 pedrinhas. Não dá pra colocar muito de uma vez, senão a cola seca, é óbvio. Bom, e para fazer o trabalho todo até o final aqui do olho e o outro olho não vai ser um trabalho muito rápido, porque a gente tem que ir colando uma por uma, elas são pequenininhas, são pertinhos uma da outra. Eu não tô colando elas bem grudadas uma na outra, eu tô dando um espacinho, mas mesmo assim elas estão bem pertinhas. Então eu vou dar uma pausa e daqui a pouco eu volto pra gente finalizar o vídeo. Voltei então, eu terminei de colar as pedrinhas, aí eu fiz acompanhando o delineado, eu fiz o que eu falei, né? Eu fui aumentando o tamanho das pedrinhas. Eu comecei com a menorzinha e usei 4 tamanhos até o final aqui. Lógico que eu usei mais das pequenas do que das maiores. Agora, colar as pedrinhas é bem opcional, porque do jeito que ela tava, só com o delineado da sombra, tava legal também. E agora, então, vamos para as finalizações, né? Eu vou passar um gelzinho na sobrancelha para deixar ela no lugar, né? Mas firminha, bonitinha aqui assim, os pelinhos sem ficarem bagunçados, tá? Eu não curto na minha sobrancelha aquele formato, né, que o pessoal usa, o brow lamination, que deixa aquela sobrancelha grudada e tal.
mas isso também é uma questão de gosto e é opcional. Então aqui eu tô fazendo só o gelzinho só para fixar mesmo e ela não ficar bagunçadinha. Vou vir com uma máscara de cílios, então, para ressaltar os meus cílios, né? Bom, máscara de cílios aplicada, vocês sabem que eu não sou a pessoa dos cílios postiços. Eu geralmente prefiro mais ficar só na máscara de cílios. Eu gosto dos cílios postiços para uma maquiagem mais especial. No caso, essa seria uma maquiagem especial em que eu colocaria os cílios postiços, sim. Eu só não vou colocar hoje por motivos de que já são quase 11h30 da noite e eu só vou terminar de gravar o vídeo e vou acabar tirando tudo isso. Então, tô com preguiça. Mas eu colocaria talvez aqueles cílios de cantinho, sabe? Que é metadezinha aqui, para dar mais uma alongada aqui nesse formato do olho. E agora o batom. Eu vou passar um batom vermelho. Apesar do olho estar chamativo por causa das pedras, as cores deles são suaves e neutras. O verde, assim, é um tom colorido, mas ainda assim tá só aqui embaixo, né? Principalmente se você não usar as pedras, né? E o vermelho combina bem com o verde. Então, eu vou passar um batom vermelho. Vou fazer o contorno com lápis. Eu gosto de usar lápis, principalmente quando eu vou passar batom escuro. Mesmo que o lápis seja um pouquinho mais claro que o batom, e depois eu vá cobrir todo ele com o batom, pelo seguinte, ele evita, ele fecha, né, os vinquinhos da boca e evita que o batom escorra e crie aqueles, entre nos vincos do código de barra e fique aparecendo o batom nos vincos da boca. Lógico, quem é mais jovem, não tem essas formações, não acontece tanto isso, mas a gente que vai chegando numa certa idade, começa a aparecer essas coisinhas, né? A gente tem que começar a se atentar a esses detalhes. Esse batom ele é bem sequinho, ele não escorre, mas tem alguns batons líquidos que ele escorre antes de secar. E eu acho que o lápis também facilita na hora de aplicar o batom, a gente tem mais uma linha para seguir, alguma coisa assim. E se quiser dar um efeito bem suculento na boca, alguma coisa assim, esse batom é mate, né? Ele ainda tá meio molhado, mas ele vai ficar bem seco, bem mate. Então, se quiser dar um efeito mais suculento na boca, a gente pode passar um lip gloss, principalmente no centro dos lábios. Eu vou usar esse aqui da Shiglam, que é da linha do Harry Potter. Ele tem esse tom rosado, mas ele quase não tem cor, na verdade, nos lábios. Ele vai trazer só o brilho molhado mesmo. A única coisa é que quando a gente aplica um gloss, principalmente esses glosses que são bem hidratantes, por cima de um batom mate, ele deixa de ser mate. Esse batom vai ficar transferindo e vai sair mais fácil. Mas o efeito dele fica esse efeito molhado, meio vinil, eu acho que fica muito mais bonito. Agora, se você vai para um jantar, vai comer, e às vezes é melhor deixar no mate mesmo. E aí, me digam então o que vocês acharam dessa maquiagem, né? A maquiagem é essa daqui. E o que vocês acharam? Se vocês gostaram da maquiagem, se vocês usariam essa maquiagem com as pedras, sem as pedras, se vocês não usariam de jeito nenhum, se vocês acharam fácil ou difícil, se vocês acharam que ela é uma maquiagem realmente impactante, assim, no visual, né? E deixem seus comentários no geral aqui. Não se esqueçam de deixar um like também, de compartilhar esse vídeo, para que esse canal possa crescer e alcançar bastante gente, beleza? Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night.